alertas. Novamente, né, vou começar de novo, porque começou agora, né, Edir? Tá. Então, boa tarde a todos. Novamente, a NER trazendo tendências do que está acontecendo no mundo, tá? Então, hoje, o nosso querido convidado é o Bruno Costa, que é sócio fundador e diretor de estratégia de dados de redes da Barões, que é nossa associada e que faz um papel muito interessante na nossa comissão de tendências, trazendo tudo que está acontecendo de novo e diferente na área de publishers. Então, o Bruno vai falar para a gente hoje de estratégias para publishers em um mundo sem cookies. Então, e aí, quem que é o Bruno? Né? O Bruno, ele tem design com pós-graduação em gestão de negócios pelo IBMEC, atuando desde 2006 como publishing digital, especialização em data monetization no MIT e também na Martech. Ele é um cara que o tempo todo está estudando dados, como é que a gente pode trabalhar esses dados, entender esses dados, porque uma coisa que nós sentimos muito aqui no Brasil é que faltam especialistas em estudo de dados, tanto para jornais quanto para revistas, não é? Então, o Bruno, ele é um cara que estuda isso, e o tempo todo está apontando os caminhos e treinando e preparando pessoas. Então, Bruno, a palavra é sua, muito obrigada em nome da ANER, seja bem-vindo. Obrigado, Rê. Obrigado pela apresentação e pelo convite, por estar aqui com todos vocês, né? Bom, aqui a ideia é a gente falar sobre cookies, né? Na perspectiva de publishers, o que muda, quais são as oportunidades, sem uma visão apocalíptica, né? Como a gente costuma ver em muitos locais, né? Acabou o cookie, agora o que vai acontecer? O fim dos cookies de terceiros não representa o fim do marketing, e muito menos o fim dos publishers, né? E eu vou mostrar aqui, apontar algumas tendências, como que os publishers, pelo contrário, eles conseguirão emergir, né, o seu valor diante dessa mudança, entender o impacto dessa mudança, tá? Desde já, fica aberto aqui, qualquer um que tiver uma dúvida, ou uma contribuição também, né? A gente está aqui no aprendizado coletivo. Eu vou compartilhar, eu preparei uma apresentação, tá, para esse momento, vou compartilhar para a gente começar, tá? Então, o título é esse, né? Estratégias para publishers em um mundo sem cookies, né? Na verdade, sem cookies de terceiros. A gente vai ver exatamente a diferença, o que vai acabar e o que vai continuar e como que a gente vai se aproveitar disso. A Regina já apresentou, mas eu trabalho há muito tempo com publishers, né? Eu trabalhei na Infoglobo, no Lance, meu maior case de carreira foi no Lance, e 7 anos atrás eu fundei, junto com o PH e o João, meus 2 sócios, a Barões, né? A Barões é uma empresa focada em brand publishing. A gente ajuda marcas a se posicionarem como publishers, né? E também, enfim, ter todos as vantagens, né, de ser publisher, só que com essa metodologia aplicada para marcas, para empresas. A gente lançou o livro Brand Publishing Transição Midiática começo do ano passado. Ele está à disposição na Amazon, enfim, Livraria da Vila, algumas livrarias, né, do Brasil. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse tema, né, que tem tudo a ver aqui com publishers também. E esse ano agora a gente deve lançar uma segunda edição, que é o Brand Publishing na Prática, onde a gente vai trazer a nossa metodologia aberta, com mais de 18 pessoas escrevendo o livro. Então, em breve, aí, para o segundo semestre, a gente deve estar lançando esse segundo livro. Passado o merchan, eu vou trazer hoje aqui 3 tópicos, tá? Mas é uma apresentação bem fluida, bem direta. Em primeiro lugar, eu queria passar o impacto, para a gente entender o impacto do fim dos cookies, né? Que a gente está escutando no mercado, no noticiário de marketing, às vezes até saindo um pouco da nossa bolha, né? Porque os cookies, eles são algo que impacta todo usuário na internet, né? Então, antes da gente começar, acho que a gente precisa entender, né, o primeiro passo, o que são cookies, né? Eles são fragmentos de dados de usuários em formato de arquivo de texto. Então, os cookies, eles existem desde da década de 90, dos anos 2000.
Eles existem há muito tempo, tá? Só que agora temos novas leis que exigem que os sites solicitem a permissão dos usuários para utilizá-los. Então, todo mundo aqui já entrou, né, num site, todo mundo aqui representa, de alguma forma, algum site que colocou lá aquela mensagem, né, aceito os cookies, rejeito os cookies. Isso foi uma lei mais recente, né, tem a ver até com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, no geral, o cookie ele é um arquivo de texto, tá, que os navegadores, né, colocam no device dos usuários. E nós temos vários tipos de cookies. Tá? Aqui são alguns principais. Né? Você tem cookies HTTP, cookies de sessões. Eu marquei aqui os mais conhecidos, aqui, os que a gente acaba deparando mais no nosso dia a dia. E vocês vão reparar que, de vez em quando, eu falo como usuário, de vez em quando como anunciante, de vez em quando como publisher, porque, na verdade, na nossa indústria é um pouco assim, né? Uma coisa impacta a outra. Mas os cookies principais aí, mais comuns, são esses cookies de sessões, né? Que são cookies deletados depois que o browser é fechado, tá? Então, é um cookie que é feito só para aquela sessão. Você tem os first party cookies, né? Cookies primários, que são cookies criados pelo site que o usuário visita, tá? Vocês têm os cookies de terceiros, né? Third party cookies, que eles são usados para coletar dados nas atividades online das pessoas. E a gente tem também um que todo mundo aqui conhece, são os cookies persistentes, né? Que eles são armazenados por um período maior de tempo. A gente vai falar um pouquinho deles, né? Mas, assim, os usos mais comuns dos cookies, né? A Norton fez um estudo e levantou que esses são as utilizações mais comuns dos cookies na internet. Seja para customizar um anúncio, relembrar nome e usuário de senha, né? Reconhecer aparelhos, devices, traquear atividades no site, agilizar compras online. Então, assim, só coisa boa, né? Se a gente for olhar bem, os cookies ele têm uma validade, tem uma função de agilizar a navegação do usuário. Eles foram criados para isso, né? E aí tem aquela pergunta, os cookies são seguros? É o seguinte, na verdade, assim, os cookies eles não podem transferir vírus ou malware, né, para o seu computador, para o nosso computador. Eles não fazem isso por si só. O que acontece é que alguns vírus eles podem ser disfarçados como cookies. Todo mundo lembra aqui, acho que mais no começo de 2000, 2010, às vezes a gente tinha aqueles browsers, né, que você tinha cookie, né, você baixava uma música, entrava num site e agarrava, né, uma barra no seu navegador. Às vezes dava um nervoso que você não conseguia limpar. Você contratava um antivírus e o antivírus não conseguia limpar. Você tinha que levar o computador para assistência para tirar aquele negócio da navegação, porque interferia, né? Você abria, por exemplo, um buscador, um Google, e tinha um banner que claramente não era do Google, que com certeza alguém estava ganhando dinheiro com aquilo, fazendo um uso parasitário daquele uso, né? Então, você tem aí esses super cookies que se agarram, ou conhecido também como cookies zumbi, né? Onde ele é programado para ser recriado depois de ser excluído. Então, fica muito difícil de gerenciar. Então, às vezes, a gente ia lá, apagava, né? Ou seja, é um negócio muito arriscado, né? O usuário leigo, o usuário normal, ele não conseguia se livrar disso e colocava em risco toda a navegação. Então, por exemplo, o cookie poderia pegar, capturar o que o usuário digitava no navegador. Então, você fazia um login numa conta bancária ou digitar o cartão de crédito em algum site de e-commerce e aquele cookie poderia interceptar essas informações, tá? E os cookies de terceiros, né, os third-party cookies, que a gente vai falar muito hoje, eles também causam algumas preocupações, né, com segurança e privacidade, porque terceiros podem identificar e ficar observando o que a gente está fazendo online, tá? A gente hoje vai se atentar mais sobre esses dois tipos de cookies, que são os mais comuns para a nossa indústria de publishing, tá? Que são os first party cookies e os third party cookies, tá? E tem uma diferença muito clara neles, tá? Os first party cookies são os dados, né, os cookies que um site gera a partir da relação que tem com aquele usuário,
tá? Então, o usuário visita o site A, o site insere esse first party cookies para identificá-lo, e aí, quando ele retornar, ele sabe lá que aquela pessoa gosta de ter, sei lá, o modo escuro ativado, ou gosta de ter a meteorologia da cidade tal ativada, ou torce para o clube tal, né? Ou é de tal signo, então eu quero ver meu horóscopo diário. Ou seja, uma série de informações para facilitar e para agilizar aquela navegação, tá? Já o third party cookies, você tem um sistema onde essa informação ela é compartilhada com outros entes, com outras pessoas, com outras organizações, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles retargeting, né? Ou seja, você faz uma visita aí num site de passagem aérea e aí você roda a internet afora e aquele anúncio daquela empresa de passagem aérea te persegue, né? Na verdade, isso está acontecendo uma sincronização de informações, de cookies, através de organizações diferentes, de empresas diferentes, né? Então, essa diferença do first party começa a ficar muito clara para a gente, né? Tem algumas outras diferenças também, né? Só que, principalmente, essa do meio aqui, né? Onde é traqueado, no first party cookies, basicamente só o site que você está visitando é que traqueia esses cookies primários. E os third party cookies, os cookies de terceiros, usuários, eles são traqueados através de vários domínios. Então, você consegue ter um sistema onde a pessoa navega no site A, B, C, D, e esse sistema consegue sincronizar tudo que é feito nesses 4 sites, tá? Ou seja, a gente está falando de uma questão de privacidade que está muito exacerbada, né? Muito aleatória até. E eu chamo, né, que esses farelos de cookies, né, esses farelos de biscoitos, eles passam a ser comercializados em grandes camelódromos digitais, né, que são as DSPs, as SSPs, o Ad Service, a mídia programática, ou seja, uma indústria inteira que compra, comercializa dados de usuários, tá? Histórico de navegação, interesse de compra, produtos pesquisados, até dados de mobile, nível de bateria, por exemplo, é um dado que é comprado. Se a pessoa está navegando em uma rede Wi-Fi ou uma rede 4G, uma rede privada, dados geográficos, né? Onde a pessoa está, onde a pessoa esteve. Então, são farelos, são pequenos segmentos de dados que estão sendo comercializados por aí, né? E essa comercialização ela é automática e ela é silenciosa, né? Esse camelódromo digital, que é o que eu chamo essa sincronização de cookies, ela é feita em milissegundos, né? E sem conhecimento ou participação do principal personagem envolvido, que é o dono daquele dado. Então, quando a gente acessa um site, a gente vê que começam são os breadcrumbs, né? São esses farelos, exatamente. Começa a perseguir, começa a ter uma propaganda muito até assertiva demais, né? A gente começa a desconfiar, falando, caramba, como é que ele sabe disso, né? Chega até aquela sensação, né, que, cara, a gente está sendo escutado, né? Quem nunca aqui falou alguma coisa e abriu, sei lá, o Instagram e aquele anúncio apareceu, né? Então, você tem uma tecnologia que está fazendo essa comercialização, né? Isso impacta os publishers também, porque os publishers eles são os veículos para entregar esses anúncios, né? Só que esses cookies terceiros eles são contestados por órgãos de privacidade, justamente porque a maioria dos usuários não sabe que está sendo rastreado online. Por mais que as pessoas deem lá o consentimento, hoje já ficou um pouco, né? A pessoa dá ok ali, aceitar ou rejeitar, assim, eu falo que depende da UX, né? Depende de como aquela mensagem de consentimento está feita, para a pessoa ter uma conversão ali no sim ou no não, quando é perguntada se tem consentimento dos cookies. Então, por que esses cookies de terceiros estão caindo em desuso, né? São 3 pontos principais, pessoal. Um é o aspecto regulatório. Então, todo um arcabouço em relação à privacidade de dados. Começou na Europa, Califórnia, Estados Unidos, o Brasil, né? Desde 2018 já discutindo LGPD, 2020, né, que vem a outorgação, a promulgação, 2022 começando a multar. Então, você tem todo um aspecto regulatório em prol da privacidade dos dados pessoais, né? Você tem, junto a isso, um aspecto técnico,
porque os browsers e as big techs, eles começaram a perceber que a navegação ela está ficando inviável, né? Porque o modelo de negócio de nós, publishers, ele está baseado, né, muitas das vezes, em um modelo de monetização de anúncios, né? E quanto mais precisão nesses anúncios, mais receita os publishers ganham. Só que aí você começa a ter um problema de desvalorização dessa informação, porque ela tá comercializada nessas feiras livres, sem o menor controle, que uma informação pessoal dessa que tem um valor alto, ela começa a perder o seu valor, né? E o Google, os browsers, Apple, Safari, começaram a perceber que a confiança com aqueles da navegação na internet, ela começa a ter uma erosão, né? Então, peraí, precisamos repensar isso, porque os cookies foram criados lá na década de 90, né? Naquele momento, né, para pegar pequenas informações de navegação, fazia sentido, porque a conexão era mais lenta, né? Então, você acessar um site quando você já conseguia memorizar as preferências do usuário, faz muito sentido. Mas hoje, isso começou a ficar fora de controle, porque há essa comercialização desenfreada de dados, tá? E tem um terceiro ponto, que é a própria limitação tecnológica, né? Esses cookies, eles têm uma ineficiência, porque, como eles perdem muito controle, começou a surgir tecnologia para brecar, né? Então, você tem bloqueadores de cookies, bloqueadores de anúncio, modo de navegação privada, navegadores que hoje, ao você fechar, ele exclui todos os cookies, né? Então, ele não é uma tecnologia que funciona muito, é tecnologia que existe hoje, mas não é a melhor para um cenário entre anunciantes e publishers, por exemplo, né? E o Google acredita, né, que essa quantidade de dados, né, que são coletados pelos cookies ajudou a corroer a confiança dos usuários, né? A maioria das pessoas começa a pesar, assim, ela fala, pô, eu vou dar o meu dado pessoal, o que eu ganho em troca, né? Então, essa guerra pela confiança na navegação, ela também se soma a esses três aspectos aí pelos quais os cookies de terceiros estão caindo em desuso, né? Bom, e aí tem um avanço, né, nos últimos aí 4, 5, até 6 anos, sobre como que a indústria vai parar de usar cookies de terceiros, né? Já que a gente pode ver que nos últimos anos isso domina, né, o mercado. Empresas de retarget, empresas listadas em bolsa, estratégias de retarget inteligentes, elas ajudaram muitas empresas a colocar a sua estratégia de comunicação de pé, né? Sobretudo empresa de performance. Mas aí tem essa timeline, né? E essa timeline ela está chegando a um momento de amadurecimento. Ela todo mundo aqui lembra que foi postergada, ela em 2021 o Google falou que ia acabar, depois adiou para 23, chegou 23, a indústria chiou, a indústria falou que não está pronta, mas agora é a hora que está chegando, a gente precisa apertar os cintos, porque o Google Chrome ele domina 75% do market share no Brasil, né? Hoje já tem 1% da navegação em Google Chrome já está acontecendo sem cookies de terceiros. Em junho, essa questão vai ser passada pela CMA, que é um órgão regulatório no Reino Unido, tá? Que regula sobre essa questão. Se for aprovado, a partir do segundo semestre, o Google Chrome vai deixar de utilizar cookies de terceiros nas navegações. A gente vai ver um pouquinho mais como que isso ocorre, mas é algo que a gente precisa se preparar hoje, até porque o Google fez uma pesquisa e apenas 9% dos publishers estão preparados ou têm um plano para o fim dos cookies de terceiros. Tá? Então, isso é um número chocante, porque a gente está no ano que isso vai acontecer e tem gente que está simplesmente deixando acontecer. Google criou, né? Está iniciando uma liderando uma iniciativa que é o Privacy Sandbox, né? É a caixinha de areia da privacidade, com o intuito de criar alguns novos padrões, novas tecnologias, para que a indústria funcione sem precisar comprometer a privacidade, sem precisar ter esse conjunto de informações pessoais, né, trafegadas para lá e para cá. Basicamente, o que vai acontecer vai ser no usuário, né, vai ser dentro do navegador, sem esse tráfego por servidores terceiros. Então, você entra num site, tudo que acontece ali
todos os dados coletados, os cookies trafegados, vão ficar no navegador, vão ficar no usuário, na máquina do usuário, e não ter esse tráfego como acontece hoje, tá? Uma dica aqui, né, a Google lançou e divulgou, eu acho que até foi tema aqui de um dos últimos, uma das últimas programações da ANER, uma ferramenta, né, de teste. Eu sugiro que vocês, né, que têm aí seus portais, avaliem como que o site se comporta hoje, tá? Basicamente, é criar um perfil novo no Chrome, tá? Tirar todo o histórico, acessar esse link, né, google/psat, que é Private Sandbox Analysis 2, e abrir o seu site em uma nova janela. O que ele vai fazer? Ele vai listar quais são os cookies que estão sendo carregados, tá? Ele vai ver lá, por exemplo, a minoria é first party cookies, ok? E a maioria third party cookies, que em breve não vai ter mais, tá? E ele vai ver, inclusive, que alguns third party cookies, cookies de terceiros, eles são funcionais, são necessários, né? Outros, a maioria, são relacionados a marketing, são relacionados ao mercado de publicidade, tá? E aí você, com essa ferramenta, você vai conseguir simular o que acontece no seu site se você não tiver mais os third-party cookies, tá? Provavelmente o site vai quebrar uma área ou outra, e aí você consegue se antecipar a esse fim, né, de cookies de terceiros, que é algo que vai acontecer aí, previsto para acontecer daqui a alguns meses, aí no segundo semestre, tá? Então, ótima. A Márcia botou aqui um resumo, né, do Google, porque eu acho que é uma ferramenta interessantíssima. Não é só em computador que usa o Windows, tá? Na verdade, assim, em Chrome, né, e Android. Inicialmente é Chrome e Android, mas eu acho que você pode usar o Chrome no Mac também. Mas, enfim, se for para testar, eu recomendo testar em vários computadores, vários browsers, tá? Até para você ver, o objetivo aqui é ver como que o seu site vai se comportar nesse iminente, né, fim de tratamento de cookies de terceiros. O Chrome usa o motor do Safari, parece que não tem suporte. Beleza, Maria, acho que é uma informação relevante, eu não tenho essa informação, não falo aqui em nome do Google, né? Acho que eu curei aqui uma informação do Google, e eu acho que vale a pena testar, né? A gente está testando em alguns sites aqui, e acho que a Beatriz testou no Mac e funcionou, parece. Bom, essa apreensão, gente, dos publishers, né? Lembrando que 9% só está preparado, ela é justificada, porque se a gente olhar bem, né, na lógica de modelo de receita dos publishers, que a maioria é ou assinatura ou anúncios, né, você, ao perder a capacidade de segmentação personalizada, né, fornecida pelos cookies terceiros, a gente acaba tendo uma redução na eficiência das campanhas publicitárias, né? Quando você tem essa redução na eficiência, você tem taxas de clique mais baixas. E isso impacta na redução das receitas dos publishers. Então, esse é o cenário, né? Quando você vai acabar os cookies. É o cenário que nós, publishers, pensamos inicialmente. Mas eu vim aqui para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem otimista, positiva, né? Trouxe aqui algumas referências, algumas tendências, né? O Manny Balban, ele é de uma empresa de produtividade, não tem nem nada a ver com isso, mas ele escreveu um texto que como que os cookies de terceiros, por ter essa característica, né, que acabou, parece criança em uma loja de doces, né, acabou se lambuzando muito, como que eles ajudaram a trazer a indústria de volta para um padrão, né? E esse padrão, ele vai ser moldado numa nova era de publicidade que vai priorizar a qualidade, vai priorizar o contexto e vai priorizar a privacidade do consumidor. Então, as boas novas para nós publishers são essas, tá? O first party data é o caminho, né? Os dados que nós publishers geramos é o caminho, é o que vai trazer diferenciação para a indústria. A gente tem aqui esse mapa, né, onde você tem a qualidade e o alcance. De fato, o third party data, você consegue ter um alcance maior, você consegue pegar mais pessoas, você consegue comprar naquele camelódromo digital, né? O first party data, ele é mais sensível. Você precisa, de fato, estabelecer uma relação com as pessoas para você conseguir. Então, ele tem um alcance menor, só que ele tem uma qualidade maior, né? Algumas coisas de tendências aqui, né? O Campaign, né? Ele trouxe que as marcas elas devem transferir os investimentos com mídia
de volta ao centro da confiança. Ou seja, publishers sérios, publishers relevantes, eles vão voltar a ter uma proeminência, vão ter voltar a ter um respeito, as marcas vão voltar a procurar, porque a maioria deles, né, esses publishers profissionais, representam um local de confiança para essas marcas, tá? Sobretudo com inteligência artificial, você tem aí uma enxurrada de conteúdos artificiais inundando a internet, né? E ele está aumentando o valor da confiança, né? O Economist fez uma matéria fantástica que ele fala que quem faz aquela publicação vai importar mais do que o que é aquela informação, né? Porque a informação ela pode ser gerada. Hoje a OpenAI já está criando uma plataforma que com 15 segundos da minha voz, se alguém gravar 15 segundos da minha voz, ela consegue clonar a minha voz, né? Então, simular o que uma pessoa está falando vai se tornar muito fácil, né? Agora, o que vai ter importância? É o local onde aquela informação está sendo veiculada. Então, por isso que é um caminho interessante para nós publishers, esse aumento do valor da confiança que esse momento aí, né, de inteligência artificial está trazendo para a gente, né? O DigiDay é uma matéria de ontem, ele fala, né, será uma competição por atenção, né? Por que profissionais de performance estão priorizando construção de marca? Todo mundo aqui já sofreu com marcas que a gente, às vezes, faz uma proposta de construção de marca, um negócio de longo prazo, e a pessoa quer lead, né? Ela quer venda, ela quer vender em uma semana, e não se preocupa com uma construção de longo prazo. Então, isso também é uma das tendências apontadas, ou seja, essa construção de relacionamento direto dos publishers com os usuários vai refletir na valorização dos publishers diante das marcas. É só vantagem para quem é publisher, né? Quando a gente fala de first party data, são 3 temas aqui, né? Que naquela frase anterior eu destaquei, que é privacidade e transparência. Então, os dados coletados a partir da relação direta com usuários, né? Eles são dados com consentimento de uso, então está em linha aí com a LGPD, a gente pode utilizar esses dados. São dados de qualidade, porque eles são mais precisos, sem interferências técnicas e comercialização descontrolada. E também, uma coisa que eu queria frisar bem, é o contexto, a importância do contexto. Porque quando você alinha anúncios com o que o conteúdo da página está falando, a gente oferece ao leitor, né, uma experiência publicitária mais suave, não intrusiva, e por isso que ela é altamente relevante. Esse poder do contexto, né, eles promovem esse sentimento de confiança entre os leitores. Então, quando a pessoa entra ali numa página que fala sobre carros e tem um anúncio de um carro bem contextualizado, eles são anúncios que são apresentados em harmonia com o conteúdo, né? E o leitor, o usuário, ele não se sente sobrecarregado ou até perseguido por um anúncio que não é relacionado, né? Então, às vezes, ele fez alguma coisa ontem e hoje ele está em outro processo, ele está lendo sobre outra coisa e um anúncio de algo que ele fez ontem aparece ali para ele. É esquisito, né? Eu, particularmente, me sinto muito desconfortável com alguns. Eu acho que alguns anos atrás, nossa, que inteligente, né? Mas hoje eu me sinto assim, caramba, eu estou me sentindo um pouco desconfortável, né? Então, o que vai ser valorizado, gente? Sites de nicho, editorias, né? Revistas, brand publishers, ou seja, empresas de conteúdo que vão conseguir segmentar, que conseguem segmentar, nichar, categorizar, organizar o seu conteúdo dentro de uma arquitetura onde a gente vai conseguir colocar anúncios, né, relacionados ali de uma forma organizada, tá? As estratégias, né, essa pesquisa aí do IAB da Europa, que perguntaram, vem cá, cookies de terceiros vai acabar. O que você vai fazer? Quais são as suas estratégias? Primeiro, targeting contextual, tá? Segmentação contextualizada. Segundo, first party data, né? Enfim, a gente vê aqui como está a importância, né, desses dois que a gente vem falando, né, dos dados primários, né, dados proprietários e a publicidade contextual para as marcas e para os publishers. Inclusive, esse mercado de
Contextual Advertising, ele está previsto para crescer, quase quadruplicar de tamanho. A gente está falando de 400, quase 500 bilhões de dólares de 2020 até 2028. Né? Então, já que não vai ter, né, as marcas não vão ter mais aqueles farelos, né, de cookies para comercializar de uma forma silenciosa, subterrânea, meio esquisita, quais são as formas que essas marcas vão fazer? Então, a publicidade contextual ela é uma das que estão com uma tendência de crescimento muito grande. Tá? Até porque, quando você faz, né, essa publicidade contextualizada, você constrói confiança também. Né? Porque os leitores sabem que quando eles veem esses anúncios, né, porque ele está lendo o conteúdo relevante, não porque estão sendo rastreados. Então, essa relação, de novo, entre o leitor, o usuário e o publisher, ela vai interferir na relação entre o publisher e as marcas. Tá? E aqui, gente, esse é um slide, um gráfico, que eu queria que a gente prestasse muita atenção, porque se fosse resumir essa minha apresentação, eu acho que eu queria gastar mais tempo aqui nessa, porque qual é o diferencial? Por que a gente tem que ter essa autoestima, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, todos os problemas aí que a gente tem enfrentado hoje e nos últimos anos, né, para colocar o modelo dos publishers de estar de pé, mas eu vejo um grande diferencial onde, na internet mar aberto, ou seja, quando uma marca quer segmentar um usuário, ela tem aquela internet, né? Onde é que eu vou fazer? Vou fazer no Google, no Facebook, vou fazer segmentações. Você enfrenta fim de cookies de terceiros, que leva a dificuldade de segmentação, você leva a problemas de privacidade, você leva a baixa precisão, e por isso você leva a um desperdício ou a um alto custo, né? Já no publisher, como a gente tem um controle, tem uma capacidade de gerar audiência e relacionamento direto com os usuários, a gente tem o lado bom da história, tem os cookies primários, tem a segmentação contextual, tudo em conformidade com a LGPD. A gente está falando de segurança de marca, né, brand safety, então a marca colocar o anúncio em uma marca, em um publisher sério, relevante, né, que tem responsabilidade com aquele conteúdo que está sendo publicado. Tudo isso leva, por exemplo, a uma estratégia de retarget lookalike, né, efetiva. Isso gera eficiência. Então, olha a diferença que os publishers vão ter em relação a outras estratégias. Então, cada vez mais, eu, com o meu espírito otimista, acredito que os publishers que conseguirem organizar uma arquitetura de dados proprietários, dados primários, eles vão ser uma empresa, né, um ente muito relevante para a indústria de comunicação no Brasil e no mundo. Tá? Eu trago aqui novas oportunidades de monetização, né? Tirando assim o já básico, né? Mas eu acho que eu apostaria em contextual targeting, né? A publicação contextualizada. Então, utilizar o dados first party para mostrar anúncios relevantes para os usuários, sem necessidade de cookies de terceiros, né? Tem também a Data Clean Room, que é algo que está sendo feito também com marketplace de dados. Quando você pega o publisher A com a marca A, B e C e fala, gente, vocês têm esses dados, eu tenho esses dados. Esses dados são criptografados, tá? Então, você consegue fazer isso. Você conecta anunciantes interessantes. Tem algumas soluções aí já acontecendo aqui no Brasil de Data Clean Room, tá? Branded Content, né? Que não é simplesmente fazer conteúdo de marca, mas você utilizar os seus dados proprietários para distribuir esses conteúdos para pessoas que são relevantes para aquele conteúdo. Então, você consegue, por exemplo, garantir a audiência. Né? Você fala, eu vou fazer um conteúdo, um projeto de conteúdo, de marca, de branded content, só que esse projeto ele vai alcançar 100 mil pessoas nos próximos 2 meses, ou 1 milhão de pessoas. Como fazer isso? O publisher consegue comprar essa audiência utilizando seus dados proprietários. E aí a gente pode incluir na proposta, né? A gente tem algumas experiências na Barões onde a gente compra audiência a partir de first party data de 6 centavos o clique, assim, uma audiência de qualidade, né? Então, imagina o publisher que consegue comprar, né, a, 10 centavos e vender a 40 centavos. Você consegue fazer uma arbitragem interessante aí, né? E isso tem a ver com extensão de audiência, né? Que esse quarto ponto,
quando você permite que anunciantes alcancem públicos semelhantes aos seus. Então, imagina que você é um portal que fala sobre, sei lá, viagens para a Ásia, né? E você só fala sobre viagens para a Ásia e você tem empresas interessadas em anunciar para esse seu público, né? Você consegue pegar esse seu público e falar, olha, eu tenho aqui 20 mil pessoas interessadas em viagens para a Ásia. Com esses, eu consigo encontrar 500 mil pessoas parecidas com essas. E só os publishers vão ter essas primeiras 20 mil pessoas, né, que a gente vai usar de base para o lookalike. Então, vejam como abre, né, um caminho quando a gente consegue utilizar os dados primários, abrem novos caminhos e oportunidades de monetização. Não é simples, mas não é também uma coisa altamente avançada, tá? Eu acho que as marcas vão precisar desses recursos, porque eu acho que se os publishers, né, têm problema e têm preocupações com os fins dos cookies, eu acho que para as marcas o negócio está mais complicado ainda, porque elas acabaram criando uma dependência muito desses cookies. Então, é a hora dos publishers se posicionarem como um provedor de soluções nessa mudança, né, que está acontecendo. E 3 pontos aqui, para finalizar e para a gente se lembrar, né? A coleta e o uso de dados primários, elas devem ser feitas de forma ética e transparente, com o consentimento dos usuários, né? O fim dos cookies não quer dizer que tem que acabar aquela mensagem de consentimento, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está acabando é o tratamento de cookies de terceiros pelos navegadores, né? Mas os publishers continuam capturando dados e cookies das pessoas, tá? É importante investir em ferramentas e tecnologias para coleta, organização e análise desses dados primários. E, como eu falei, né, a utilização desses dados primários ela permite uma monetização mais eficiente e sustentável do seu conteúdo, né? E, além disso, ela fortalece o relacionamento com o público, porque quando o leitor ele percebe que aquele anúncio, aquela propaganda, ela está sendo feita com uma inteligência, né, usando dados proprietários, parece que a pessoa se sente acolhida, fala, pô, tem alguém pensando em mim aqui, né? E isso tudo aumenta, né? A gente está falando aqui de um aumento na performance de um volume grande de impressões vai acabar impactando no aumento de receita para todos vocês no longo prazo, tá? Bom, gente, essa era o que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é um tema que está em ebulição. Eu tento sempre me manter atualizado, né? Mas eu trouxe aqui uma visão, né, do ponto de vista dos publishers, porque eu sou um publisher, enfim, agora trabalhando mais com publishing de marca, mas, enfim, aqui na Nera eu imagino que são questões importantes para vocês e eu espero que tenha sido útil, tá? Eu fico à disposição aí para a gente trocar uma ideia também. Acho que temos alguns minutos aí para a gente conversar. Ô, Bruno, deixa eu te Pois fazer não. uma pergunta. Você falou de ferramentas e tecnologias para coleta. Você pode exemplificar mais ou menos quais são as ferramentas, a tecnologia e também que valor de investimento é esse? Se Sim. você, se existe essa possibilidade de você esclarecer? Olha, tem ferramentas que custam zero, tá? O Google Analytics é uma, tá? O Google Analytics é uma ferramenta de Web Analytics que passou por uma mudança esse ano, né? No ano passado, já até me perdi, ano passado, 2023, que, na minha opinião, ela veio assim com muitas funções para publishers, né? Porque você consegue simplesmente jogar as informações do seu portal no Google Analytics e fazer criar públicos customizados, você consegue conectar outras aplicações do Google com o seu Google Analytics, tá? Você tem outras ferramentas para captura de dados, né, que tem hoje é chamado de Zero Party Data, você tem o First, Second, Third Party Data, e tem o Zero também, que são ferramentas que capturam, por exemplo, pesquisas, formulários com usuários. Você tem, por exemplo, Typeform, né? Eu acho que aqui, ou Google Formulários, ou seja, se você colocar um formulário no seu site, você consegue capturar informações daqueles usuários e utilizar, e fazer esse tipo de utilização.
Então, você tem ferramentas, eu não tenho aqui de cabeça mais exemplos, mas eu sempre gosto de pensar assim, o que mais básico e com menos custos a gente poderia fazer desde já, né? Então, a gente tem sim. Eu acho que o mais importante, Regina, não é nem assim, a ferramenta. Normalmente, eu sou muito agnóstico em relação a isso, né? Eu acho que é mais importante a gente ter os publishers pensarem na arquitetura, né? Ou seja, no processo. O que eu posso fazer hoje com os meus dados do que sair investindo em ferramentas sem ter esse processo claro. Entendi. Ô, Bruno, a Márcia está falando aqui o seguinte: como o publisher pode começar a se preparar para criar esse banco de dados? Quais os dados a selecionar e como selecionar? Tá. Bom, importante. Obrigado, Márcia. Acho que a pergunta é boa, né? De fato, os publishers geram muitos dados, né? Então, a gente não pode ter um problema de excesso de dados que a gente vai ficar... Eu sempre falo assim, né? As pessoas sempre fazem uma associação de dados com petróleo, né? Dado é o novo petróleo. Mas eu confesso que se alguém me der um balde de petróleo, toma, Bruno, é seu, eu não sei, tenho a mínima ideia do que fazer com isso. Não sei o que fazer. Então, se o petróleo, né, bruto, ele não tiver uma refinaria que vai transformar aquele uso, ele não tem função de fato nenhuma, né? Então, é uma enxurrada de dados. Então, a gente tem que, sim, tomar muito cuidado, né, de simplesmente capturar muitos dados. Primeiro que a LGPD fala que você tem que capturar os dados estritamente essenciais dos usuários. Então, para que você vai capturar o CEP da pessoa se você não vai utilizar aquela informação, né? Então, você tem que ter uma visão orientada ao seu negócio, Márcia, né? E a gente falando aqui de publishers, né? Também olhar o que o mercado publicitário gostaria de ter, né? Então, se eu sei que os meus anunciantes gostariam de identificar, sei lá, usuários por hábito de compra ou faixa de renda, né? Aí são dados que eu vou me preparar para capturar, tá? Então, acho que a preparação é essa, né? Ter primeiro um grande rascunho dessa minha mini refinaria, porque simplesmente espetar um poço para tirar esses dados, a gente vai ficar abarrotado de dados e não vai adiantar nada, vai só causar ansiedade, né? Então, acho que o primeiro passo seria esse. O que eu preciso das minhas pessoas? E, assim, serve tanto para dados que eu vou usar para insight do próprio publisher, né? Insight da empresa, né? Para a evolução mesmo do publisher, e também com o olho no mercado publicitário. O que os meus anunciantes gostariam que eu capturasse, o que seria útil, o que eles enxergariam o valor, né? Então, acho que essa estruturação é importante ser feita. Alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Malu, não, eu mandei Márcia. aí agora, eu mandei mais uma, eu estou perguntadeira hoje. Tá bom. Mandei mais uma aí. Eu falo o seguinte, porque a gente vê que os publishers, né, geralmente alguns têm uma equipe muito reduzida, eles não conseguem contratar muitas pessoas, muitos especialistas. Exato. E aí eu te pergunto isso, você acha que é necessário que as empresas busquem profissionais especializados para coletar e analisar esses dados? Quem são esses profissionais? Assim, dá para você treinar alguém, de repente, da sua equipe, entendeu? Para fazer esse tipo de serviço? Ou é necessário que você tenha uma área dedicada? Né? Não, de novo, eu volto para respeite o processo, né? Se a gente tiver um bom processo, você pode colocar isso na mão de um estagiário ou uma pessoa que vai olhar isso uma vez por semana, 1 hora por semana, às vezes já vai ser suficiente, tá, Márcia? Eu não gosto dessa visão assim, não fazemos porque não temos recurso, né? Não tem ninguém para fazer. Eu acho que tem que vir é importante, assim, vir uma decisão da direção da empresa, né, de investir nesse tipo de leitura, né, de olhar e falar, esses dados serão importantes para mim, para minha existência, para o meu futuro. Então, a partir disso, ou algum profissional, né, de fato, acho que tem uma dificuldade aqui no Brasil, né, de treinamento, mas tem alguns cursos que existem, eu não sei se tem algum focado em publishers, eu acho que fica até uma
uma ideia aqui para a Nera. Eu acho que a Nera tem esse interesse também de Sensacional, eu acho que formar seria esses... maravilhoso. Eu já sugeri isso, inclusive, a Regina, não sei se ela lembra, mas essa parte de dados sim, para jornalista é uma coisa complexa, né? A gente não tem muito traquejo com essa coisa de estatística, às vezes, salvo raras exceções, né? sim. Então, assim, investigar dados e saber o que coletar, saber o que é um parâmetro para dizer se é bom, se é ruim, entendeu? Eu acho que seria Sim. um ótimo curso aqui para gente. Eu acho que precisa evoluir com isso. Eu não sei dizer exatamente qual o perfil do profissional. A gente tem, né, tem publishers que têm pessoas que estão mais de tecnologia, que estão de frente, outros são jornalistas que acabam metendo a mão e fuçando, outros são a área comercial. Você tem uma série de coisas, mas eu acho que é necessário vir dos decisores, né, dos publishers, pelo menos assim uma ideia de uma arquitetura de captura e o que eu vou fazer com esses dados, né? A partir disso, o publisher precisa ter uma estratégia para criar esse processo, né? Como que eu vou fazer daqui para frente? Porque é aquilo, 9% só está preparado hoje, né? Só que não quer dizer que só porque eu não sei o que fazer hoje, que eu não vou fazer nada. Essa inércia, ela vai acabar tirando, né, essas oportunidades que eu mostrei. Eu trouxe aqui uma visão otimista, né? Mas é claro que tem desafios, né? Você tem que estruturar uma lógica para essa captura, né? A Maria Luísa fez outra pergunta, né? O que muda para empresas que têm a sua operação de mídia programada administrada por terceiros, né? Eu acho que precisa conversar com eles, né? Qual é a visão dele, né? Precisa fazer uma reunião. Vem cá, o que vocês pensam? O que vai mudar, né? De novo, eu acho que se o publisher tiver uma ideia madura sobre dados proprietários e agregar a estratégia de mídia programática, eu acho que é muito legal, né? Imagina que você tem lá no seu portfólio, além de ter simplesmente o seu inventário, vem aqui, anuncia aqui, você ter também pequenos grupos, né, alimentados por dados primários. A empresa de mídia programática ela tem que te ajudar a fazer o mercado anunciante ter acesso a esses dados, né? Então, acho que vale uma conversa, vale você se organizar e conversar com essas empresas para falar assim, olha, eu tenho esses dados aqui, como é que a gente pode colocar isso à disposição do mercado publicitário? Porque, com certeza, os CPMs tendem a crescer, as recorrências, as negociações diretas, né? E o relacionamento com o mercado anunciante também tende a ser aprimorado. O Bruno, a Natália Mazzotti, do Google, ela dá aula, inclusive, acho que no INSPER, falando justamente sobre dados, né? Dados e como utilizar isso. E eu me lembro que teve um Café com a NER que a gente falou disso e da dificuldade que é você ter profissionais que entendam de dados e saibam lidar com esses números e, sabe, que é muito difícil, que é uma coisa que, enquanto nos Estados Unidos tem uma pessoa que fica só ali o tempo todo vendo se aquela manchete que subiu, aqueles dados, estão ok ou não estão, aqui no Brasil não, a gente tem essa dificuldade, inclusive para preparar essas pessoas, né? Então, eu acho que é bem interessante o que a Márcia falou, eu me lembro, Márcia, que você disse isso, que a ANER, de fato, a gente vai fazer alguns cursos agora, um deles, inclusive, é o que o PH da Barões vai dar, né? E eu acho que a gente pode preparar, assim, um curso de análise de dados e como esse publisher pode se preparar para isso, ou como essas pessoas que estão trabalhando diretamente ali com esses dados, elas podem se preparar para analisar isso. Eu acho que é uma questão bem interessante que a gente pode pensar, viu, Bruno? Perfeito, Regina. E eu acho o seguinte também, a gente está um pouco numa parte, né, meio artesanal, né? Você vê o Privacy Sandbox, que é a iniciativa do Google, com outras empresas, está fazendo testes, está criando aplicações, está tentando ver o que acontece. Mas eu acho que a gente vai vir aí nos próximos anos uma onda de, como já tem na área de TI, por exemplo, ferramentas que você não precisa saber exatamente linha a linha, palavra a palavra, como fazer um código, né, de programação. A inteligência artificial vem aí que você... Vai lá e faz. Vai lá e faz isso para mim, né? Então, imagina o impacto que a IA e outras ferramentas que vão surgir ainda vão ter também na análise de dados. Eu acho que tem um caminho de produtividade, né, de otimização,
que hoje está muito artesanal ainda, né? Você pegar, conectar o GA, fazer isso, fazer aquilo, mas eu acho que daqui a pouco vai ter coisas que você vai instalar e vai ter para você um dashboard que você vai conseguir ver, comparar, conectar. Então, acho que também tem um pouco do tempo, né, do time to market, né, nosso, que hoje a gente está no meio de uma mudança, né, que é uma mudança técnica e regulatória, né? Então, depois que isso passar, imagina que para o ano que vem, vão começar a surgir ferramentas, opções, né, soluções que vão ajudar, vão facilitar todo esse ecossistema. Tá? Então, por isso que eu sou muito agnóstico, eu não fico correndo atrás de ferramenta, porque o mais importante é a arquitetura, é o processo, são as bases, né, o saneamento básico dos dados. E com isso, se a gente tiver com isso, muita clareza nisso, já vai ser um passo para os próximos anos que vão vir à frente. Mas eu acho que, Bruno, aí até mesmo para fazer esse esqueleto do projeto, né, como você está falando, essa base, essa estrutura, até para montar isso, às vezes é confuso, né? Justamente por essa gama enorme de dados que a gente não sabe exatamente para onde corre, né? E talvez fosse interessante ter justamente esse aprendizado inicial de como se estruturar tudo isso, para que os publishers até surgirem essas ferramentas. Qualquer ferramenta também, você tem uma curva de aprendizado. Claro. Né? Você demora, às vezes, a entender como é que ela funciona, a lógica da ferramenta nem sempre está dentro, está atrelada, né? Tá ajustada à lógica da gente, do nosso mercado, né? Exige toda uma adaptação, às vezes. Então, eu acho que seria sim, muito interessante. Eu continuo defendendo. Eu sou uma... Não, perfeito. Eu sou empolgada assim, pelo curso. Assim, Márcia, pegando a referência aqui, né, por exemplo, nas revistas e jornais impressos, quando um empresário, né, lançava um jornal, ele comprava, né, ou ele imprimia em uma gráfica, ou ele comprava uma rotativa, uma máquina para imprimir. E no dia 1, né, você precisava ter alguém para instalar aquela máquina. Ele não sabia, não tinha domínio sobre aquilo. Né? Ou o fornecedor da máquina lá, o alemão lá vinha, né, passava um mês aqui no Brasil, instalando, ensinando outras pessoas a fazer, e depois vida que segue, né? Então é um processo. Só que a diferença é que o dado, a gente está falando aqui de cookies, né, é uma coisa intangível, silenciosa, é igual energia elétrica, ninguém vê, né? Eu tenho nervoso, tenho ansiedade quando eu falo sobre dados. Minha mãe não sabe o que eu faço, ela acha que não existe o que eu faço. Ela acha que é dadinho de jogar, né? Exatamente, dado de RPG, né? Porque é isso que dá nervoso, né? Porque é uma coisa muito silenciosa, né? Que você consegue... e está acontecendo, tem 100 mil pessoas por mês no seu site que estão deixando os farelinhos ali. Como que a gente consegue organizar aquilo, né? Eu luto na indústria para ter um local onde a gente consiga molhar, sujar a mão de dados, sabe? Para ter aquela tangibilização. Um dia eu vou conseguir isso. A Ju está contribuindo aqui também, né, Ju? Se quiser falar também. Juliana? Só está no mudo, mas queremos ouvir sua voz. Tudo bem, gente? Eu estou aqui só com a cabeça, né? Pensando como a gente utiliza tão pouco que já tem, né, Bruno? Só as redações grandes mesmo, né, que conseguem, eu acho, porque isso tem que ser gestão, né, sistemática. Todo dia, toda semana, você tem que parar para olhar para aquilo, é como gestão financeira, né, tem que parar para olhar para os números e fazer projeções, e fazer planejamento, e ter insights, enfim, é algo que é muito difícil, né, o profissional que está ali na frente, na gestão de conteúdo, pensando o que ele, né, o que ele tem para vender, para oferecer, tanto para o usuário final, quanto, no nosso caso, a gente é uma agência de conteúdo para veículos de mídia. Nossa, é pesado, né? Sim. Eu gosto muito dessa palavra, né, gestão. Eu sou um defensor que o que guia a comunicação, a nossa indústria, é a gestão. É a gestão, em todas as frentes, né? O que você falou também é interessante, né, desse asset que o fim dos cookies de terceiros pode trazer para os publishers. Eu acho bem interessante, porque eu acho que, no fundo e no raso, o que a gente busca é relevância, credibilidade
ser um lugar seguro dentro do caos que é a web, né? Exatamente. Esse vai ser um dos... Com redes sociais, com inteligência artificial. Nossa, Sim. Realmente, viu? Eu acho que esse vai ser um efeito colateral desse fim dos cookies, né? De você ter uma web mais transparente, né? Aqui não tem um excesso de otimismo aí, não? Não, não tem. Eu acho que, assim, pode até ter, mas eu prefiro pecar pelo excesso de otimismo do que aquela narrativa mais apocalíptica, né? De, fim dos cookies, acabou a internet. Não, eu acho que foi bom enquanto durou, né? Durou 20, 30 anos na nossa indústria, mas, como a maioria das coisas, ela tem um ciclo, né? E agora precisamos pensar. Precisamos não, né? Tem engenheiros aí lá que estão reunidos pensando em novas soluções. Cabe a nós aqui como que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, como que a gente vai se aproveitar, como que a gente pode associar isso a novas oportunidades de receita, que o que é o nosso desafio do dia, né? Então, o que fica, só para eu entender, o que fica vão ser os cookies primários de experiência de usuário dentro do seu ambiente. Não só de experiência de usuário, você pode pegar outras informações. Desde que você tenha uma relação com os usuários, uma relação direta, você pode pegar informações de quanto ele ganha, de onde ele mora, qual a idade dele, você pode pegar essas informações. O que você não pode, né, é você, como uma marca, comprar na feira livre informações de pessoas que a pessoa mesmo nem sabe, né? Eu acho, digo mais, né, que no futuro o usuário também vai ser ele vai conseguir monetizar os dados deles. Tá? Cada um aqui vai ter uma carteira onde seus dados vão valer. Já vale, né? A gente vai na farmácia, bota o nosso CPF, o remédio cai de 230 para R$70, né? Diz que cai, né? Diz que cai, mas assim, o nosso dado está ali, ele já tem um valor. Mas eu acho que em breve vai ter soluções aí onde cada um vai ter uma carteira e a gente vai conseguir ganhar 100, 200, 300, às vezes até mais por mês ali, né? Olha como a economia se ajusta e valorizando os dados pessoais, porque não dá para o publisher e a marca fazerem um feirão, um leilão, né? E o dono daquele dado nem sabe o que está acontecendo, né? Isso é errado e é essa transformação que está acontecendo agora. Vamos testar para ver como que vai ficar, né? Vamos acompanhar. Então, estamos aqui atentos. Obrigada. Tá certo, então. Se não existirem mais dúvidas, eu vou encerrar o Café com a Nero hoje. Tudo bem? Tá certo. Tudo bem. Eu quero agradecer demais o Bruno. Muito obrigada, Bruno. Você, assim, sempre um cara que consegue explicar tudo de uma maneira clara, objetiva, e é isso que a gente precisa, clareza, não é verdade? Então, muito obrigada pela sua apresentação, agradeço demais. Você sabe que você vai voltar de novo, né? Voltarei. De novo. Esse tema aqui é uma loucura, toda hora tem que mudar. Eu sei. Mas eu agradeço muito o convite, foi ótimo aqui fazer esse material, porque quando eu faço eu aprendo também, né? E compartilhar com vocês é sempre muito interessante. Tá? Eu estou à disposição, a gente volta a se falar. Depois passa para a Márcia, a gente vai colocar no nosso site, fica lá também, é interessante isso, né? Perfeito. Teve gente que não pôde participar e perguntou se ia ficar gravado. Está gravado no YouTube. Prometi o seu café é de número 85, certo? Tá. Então, vamos indo, rumo ao 100. Rumo ao 100. Chegando, hein? Está chegando, Regina. Está chegando, Martim. Tchau, gente. Boa semana para todos. Adoro ver a carinha de vocês sempre aqui. Malu, um beijo. Martins, um beijo. Ju, um beijo. Até a semana que vem. Até mais, gente. Tchau.